Vós sois a luz do mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insulso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos iniciando o tempo comum, não mais agora sozinhos, mas acompanhado e tendo dentro de nós o Espírito de Deus. O Espírito que nos leva a compreender, o Espírito que nos leva a ser testemunhas de Jesus. Assim, aquilo que Jesus pede de todos nós, sermos sal, para dar sabor, para fazer a coisa diferente, para sentir a novidade. No Antigo Testamento, queridos, é por isso que é importante eu fazer uma breve colocação aqui. É importante conhecer a Sagrada Escritura. É importante ler, queridos. É importante, pelo menos, se situar o que diz, o que está escrito na Sagrada Escritura. Porque muitos não conhecem a Sagrada Escritura e não fica difícil, mas para a pessoa a compreensão se torna limitada. A gente lê, mas a gente não consegue colocar na nossa memória, na nossa cabeça, um pouco daquela história que está dentro da Sagrada Escritura, que é a Bíblia. Por exemplo, o livro dos Reis. O livro dos Reis, que leitura é essa, meus queridos? Que a gente ouve, mas não compreendem. E fala tudo de nós, queridos. Cada um está dentro desta leitura de hoje. Cada um de nós está dentro de cada palavra que está dentro da Sagrada Escritura. É preciso ler, meus queridos. É preciso conhecer a Sagrada Escritura para descobrir o tesouro, meus queridos, tesouro que nenhuma outra denominação tem, a não ser o católico, apostólico, romano, o batizado, queridos. Mas Deus sempre no seu amor vai suscitando aqueles, para aqueles que querem subir, que querem se elevar, aqueles que querem viver uma vida nova em Cristo Jesus, principalmente quando eu falei para vocês no princípio dessa Eucaristia. O nosso mundo, queridos, é um mundo da fé. O terreno que nós estamos pisando agora é o terreno da fé. Todos vocês, queridos, batizados. Olha a grandiosidade, queridos. Enquanto uns caminham na matéria, enquanto uns ainda não têm
isso que vocês têm, que é essa busca, meus queridos, outros não vão nem chegar, nem se aproximar, talvez, dessa grandiosidade que é ser filho de Deus, entender o que é sal, entender o que é luz, cada um de nós. Pois bem, queridos, nós estamos nessa semana toda lendo o livro dos reis. Naqueles dias, secou a torrente do lugar onde Elias estava escondido, porque não tinha chovido no país. Quem está acompanhando, desde a segunda-feira, há uma sentença contra o povo de Israel, que ia parar de chover, que ia haver uma grande seca, uma grande desolação sobre a terra, por causa do pecado do povo de Israel, principalmente do seu líder, Acabe, que passa a amar, que faz aliança com o mundo, com as políticas, com os sistemas, e ele esquece Deus. O profeta vai lá e dá a sentença. Por causa da tua aliança, por causa do teu amor, a essas ilusões, vai haver uma terrível seca durante 3 anos. Mas não é 3 anos, queridos, como nós estamos acostumados e estamos pensando aqui. 3 anos significa um tempo. Tenta imaginar, queridos, uma terra onde não chove, uma terra onde não tem mais a umidade, onde todo mundo fica sofrendo as consequências da falta da parte mais essencial do ser humano, a água. É essa sentença, meus queridos, que nós estamos lendo desde segunda-feira, no livro dos reis. Quem tem a liturgia da palavra, leia, meus queridos. A seca, meus queridos, não é que nós estamos pensando, não é aquela que nós estamos tentando talvez imaginar, ou que vem na nossa memória, essas secas, sabe? A pior seca, meus queridos, que um homem pode ter, é uma terra onde não tem a bênção de Deus. Onde não tem, queridos, a graça de Deus. Foi essa sentença que caiu sobre o povo de Israel, porque o seu rei, o seu líder, encaminhou o povo para uma outra situação. Passou a amar, passou a fazer aliança com o mundo, a fazer aliança com as ilusões deste mundo. E ele, meus queridos, dá a sentença para o rei Acabe. O profeta é o oposto, meus queridos. É aquele que diz: eu amo a Deus, eu vivo na confiança a Deus, eu tenho fé em Deus. Mesmo no meio das perseguições, mesmo no meio das tribulações, o profeta não tem medo. E ele é luz, ele é sal, e ele mexe com as coisas. O profeta é aquele, no nome de Deus, que é a própria representação de Deus, é aquele que não se deixa, meus queridos, dominar pelo mundo. E hoje nós temos a continuação dessa leitura, da segunda, da terça, de segunda-feira. A continuação. Naqueles dias secou a torrente do lugar onde Elias estava escondido, porque não tinha chovido no país. Então a palavra de Deus foi levantada: levanta-te e vai a Sarepta dos Sidônios, e fica morando lá
pois ordenei a uma viúva deste lugar que te dê sustento. E ele vai e encontra uma viúva. A viúva aqui, queridos, não é o que nós estamos pensando. Pense numa alma que ainda não fez aliança com Deus, ainda não se concretizou o matrimônio, como nós concretizamos o matrimônio, queridos, no santo batismo. A nossa alma não é viúva, mas ela tem um esposo, tem um marido, que é o próprio Deus, queridos. Naquele tempo eles não tinham essa graça, e nós temos hoje. Nós temos, queridos, com quem a recorrer? O próprio Deus. Mas essa viúva ainda não tinha o poder do Espírito Santo, queridos. Mesmo assim ela acreditava, e era uma mulher pagã. Elias chamou ela e disse: por favor, traz-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. E a mulher foi buscar água. Elias gritou: por favor, traz-me também um pedaço de pão em tua mão. E a mulher responde: pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão, só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Ela tem só um pouquinho, queridos, de esperança, de fé. E Elias pede para ela, para essa mulher: me dá. E ela dá para ele. E olha que era uma pagã, e ela nem fazia parte do povo de Israel. O azeite, queridos, significa a nossa fé. A mulher tinha um pouquinho. A farinha significa a concretização, a realização desta fé, as obras de Deus. Como é que eu vou te dar aquilo, tudo que eu tenho? Mas mesmo assim ela olha para o profeta, ela olha para a representação de Deus e faz. Porque o profeta diz: pode fazer, que não vai faltar para ti. E ela fez. Para ela, para o profeta e para o filho. E eles passaram, queridos, um bom tempo se alimentando, porque não acabava. É isso que acontece, queridos. O profeta, a palavra de Deus, o próprio Deus, nos alimenta, queridos, e nunca acaba, e nunca termina. E olhe que nós somos melhores que o pessoal do Antigo Testamento, nossos irmãos, porque eles viviam em um tempo que não tinha a ação do Espírito Santo em cada um de nós. Pelo batismo todos nós ganhamos a ação do Espírito Santo e nos tornamos, queridos, uma vasilha, um recipiente cheio de Deus, cheios das coisas de Deus. O tempo da estiagem, o tempo, meus queridos, da falta das chuvas, acabou da face da terra. Agora nós temos chuva por todo quanto é canto. Santa Missa aqui, uma festividade ali, o texto dos homens aqui, a pastoral familiar, o dízimo. Tudo é chuva de graça,
Tudo está, meus queridos, diante de nós. Deus abriu em Jesus Cristo as portas, as comportas da graça, meus queridos. Tudo dentro de nós. Tudo foi colocado diante de nós. É por isso que Jesus fala para os seus discípulos: olha, vós sois o sal. O mundo de vocês não é mais as ilusões, mas a realidade de Deus. Vós sois luz, que não pode ficar debaixo de uma mesa, mas tem que ser colocada em cima para que todo mundo veja, queridos. É esta, meus queridos, a nova vida que Deus nos chama, a vida de Jesus, que também é a nossa vida. A vida na Eucaristia. Quantas pessoas não comungam mais, queridos? Quantas pessoas ainda não se envolvem com a igreja de Cristo, que é uma igreja não feita somente de pedras e madeiras, mas é feita, meus queridos, de pedras vivas, almas santas, todos nós, queridos. Uma igreja, meus queridos, que é luz neste mundo. Quem prestou atenção na semana ontem, fala das bem-aventuranças. É essa, meus queridos, a igreja de Cristo. Bem-aventurados, mansos, porque são luz, meus queridos. Bem-aventurados, misericordiosos. Bem-aventurados, pacíficos. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E hoje é interessante, eu muito me alegrei, uma jovem se aproximou: padre, dai-me a bênção, me abençoa. Uma jovem. Aquela jovem tinha fome e sede de Deus, queridos. Quantas pessoas não buscam mais porque não acreditam, porque ainda não conseguem ver as maravilhas de Deus diante de nós, queridos. Procuremos, queridos, pedir a Jesus que abra nossos olhos, que nos dê o gosto, o sal, de buscar, meus queridos, essa novidade tão maravilhosa que é o mundo da fé, o mundo do qual todos nós fazemos parte, porque Jesus nos retirou para o seu mundo. Está se aproximando aí esse campeonato, mundial. E por aí a gente vê, queridos, o esporte não é errado, muito pelo contrário, salutar. Mas vê-se o grande amor que tem por essas ilusões, do patriotismo, do nacionalismo, e se esquecem que todos são os irmãos. Quem quer perder, meus queridos? Mas para ganhar, tem que perder. Para viver, tem que morrer. Que Deus, nosso Pai, o Espírito Santo, vos abra os olhos para ver as maravilhas do Senhor.